Então vamos lá ao módulo 3, o inconsciente freudiano. Quando vocês ouvirem falar em primeira tópica freudiana, é isso, é o inconsciente. Primeira tópica de Freud trata de consciente, pré-consciente e inconsciente, tá? A segunda tópica vai tratar de id, ego e superego. A primeira tópica, né, é quando Freud Olê, desculpa, que página mesmo? página 16. Ah, tá. Me distraí aqui. No módulo 3 aí, porque de repente aí dá um errinho na numeração, mas é módulo 3. Então, a primeira tópica foi quando Freud ele modulou todo o aparelho psíquico, ele estruturou o aparelho psíquico, né, em 3 instâncias, ele dividiu em 3 instâncias, em inconsciente, pré-consciente e consciente. Depois na segunda tópica, ele deu a morada para algumas pessoinhas dentro dessa parte, que é o id, ego e superego, né? Então vamos lá. Página 16 aí, o inconsciente freudiano. O conceito de inconsciente, eu vou falar brasileirado mesmo, tá? Porque aqui está em alemão, Unbewusst, é um ponto central da teoria psicanalítica, a sua pedra angular, na qual se concentra toda a descoberta freudiana. Freud, através de sua experiência clínica, diz que o psiquismo não se reduz ao consciente e que certos conteúdos só são possíveis à consciência após serem superados certas resistências. O que acontece isso aqui? Que isso quer dizer? Que muito dos conteúdos nos vem à consciência através de muito esforço, porque foram recalcados. E se foram recalcados, porque não poderiam estar na consciência, né? Algum sentimento, alguma ação, alguma emoção, algum desejo que não poderia estar na minha consciência por uma série de questões e foi lá para o meu inconsciente. Isso faz força para sair, né? Então, há os mecanismos de defesa, o recalque é um mecanismo de defesa que vai empurrar esse conteúdo para baixo, né? E isso vai fazer força. Ele sai quando? Por exemplo, num sonho, né? Disfarçadamente ele sai. Esse conteúdo tem que vencer barreiras. Ele tem que vencer esse sistema que a gente tem de defesa para não deixar que certas coisas atinjam o consciente. Eu tenho desejo de matar meu pai, um exemplo. Não pode. Parricídio é crime, né? Mas é inserido na minha estrutura, na minha formação como humano através do complexo de Édipo. Não que eu queira matá-lo mesmo fisicamente, mas de repente ele é um pai muito rigoroso, um pai muito punitivo, um pai muito castrador, e eu quero me ver livre dele, se matar, entre aspas, né? Quero ficar longe dele, mas eu não posso. Posso, por quê? Porque é meu pai. Eu devo obediência, eu devo a minha vida. Todas essas questões morais, sociais, até religiosas, honrar pai e mãe, né? Faz parte dos 10 mandamentos. Então, isso vai lá para o meu inconsciente. Mas de repente sai num sonho, né? Sai num sonho. Venceu algumas barreiras e saiu. Aí, é o que diz isso aqui, né? Revelou que a vida psíquica é povoada de pensamentos eficientes, embora inconscientes, onde se originavam os sintomas. Então, a pessoa começa a ter
pesadelos, começa a ter crises de ansiedade, crises de pânico, de histerias, né? Porque esse conteúdo estava no consciente, fazia força para sair, e o mecanismo de defesa fazia força para manter recalcado, e isso gerava uma angústia e gerava os sintomas. Freud localiza o inconsciente não como um lugar anatômico, mas um lugar psíquico com conteúdos, mecanismos e uma energia específica. Então, se a gente dissecar o cérebro, nós vamos encontrar o inconsciente numa dissecção anatômica? Não. A gente vai achar o lóbulo frontal, o lóbulo parietal, o lóbulo occipital, a gente vai achar o neocórtex, né? Vai achar os ventrículos cerebrais, toda a estrutura do cérebro nós vamos achar. Vamos achar o inconsciente? Não. Vamos achar a peça consciente? Não. Vamos achar o consciente? Não. Por quê? Porque é psíquico, não é físico. O inconsciente faz parte da primeira tópica do aparelho psíquico construída por Freud a partir da Traumdeutung. O que isso significa? Interpretação dos sonhos. Publicada em 1900. Em muitos textos freudianos, o inconsciente é assimilado ao recalcado. Porém, reserva-se um lugar para conteúdos inatos, filogenéticos, que constituem o núcleo do inconsciente, né? A filogenética é a história evolutiva da espécie, né? Então, aquela coisa, a nossa história, né, evolutiva da evolução do ser humano também está ali no inconsciente, como a gente vai ver o inconsciente coletivo do Jung. Os braços conteúdos do inconsciente são representados da pulsão, que estão fixados em fantasias, histórias imaginárias, concebidas como manifestação do desejo, que é um dos polos do conflito defensivo. O que é esse conflito defensivo? O conflito defensivo é aquilo porque é aquele conteúdo que não pode permanecer no consciente, né? Ele é direcionado ao inconsciente de uma forma de defender o ego, porém gera um conflito, né? Ego sou eu, é a realidade, né? O ego é aqui, nós, nesse exato momento. É admissível falar que eu não gosto do meu pai, que eu detesto meu pai? Precisa ter um desprendimento para a gente falar isso, né? Não curto meu pai é um chato, um velho, escroto, babaca, idiota. Quero ver ele na minha frente. Pesado, né? Ouvir isso. Então, às vezes, você sente isso, mas não pode estar na consciência, isso é recalcado, isso gera um conflito, porque é algo que você sente, que vai fazer força para sair, né? Mas se tiver, ele não pode permanecer no seu ego. Então, forma de preservar o seu ego. Que pessoa que eu sou, que detesto meu pai, eu vou sofrer com isso. Então, para que o meu ego não sofra, os conteúdos são recalcados. Por que os conteúdos são recalcados? Para evitar o sofrimento do ego. É por isso que os conteúdos vão para o inconsciente. Porque o ego não pode sofrer. Né? Aqui está falando, ó.
fixados em fantasias, histórias imaginárias, concebidas como manifestações de desejos, que é um dos polos do conflito defensivo. A gente tem uma noção de desejo boa, né? Eu desejo viajar, eu desejo comer um bolo, né? Eu desejo ficar de férias, eu desejo ficar rico. O desejo, né? Tanto é que a gente cumprimenta as pessoas em determinadas datas, cumprimentando como? Que todos os seus desejos se realizem. Então a gente tem uma ideia de que desejar é só algo bom. Não, eu posso desejar que o meu pai morra. Eu posso desejar não estar em determinado lugar. Então, o desejo ele vai tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Eu também desejo, às vezes, coisa ruim. Também desejo que aquela pessoa chata morra, que ela desapareça da minha vida, né? Mas como? Você vai desejar que o seu próximo morra? Não pode. Olha o que diz na Bíblia. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? Então, é conflituoso. O desejo, ele tanto positivo quanto negativo, vamos colocar assim negativo para a gente fazer esse contraponto, né? Ele é conflituoso, porque tantas vezes o positivo, né? Tipo, um desejo positivo. Eu não quero sair do colo da minha mãe, eu quero ficar aqui morando com a minha mãe pro resto da vida, com meu pai pro resto da vida. É um desejo teoricamente positivo, mas não é bom para mim. Socialmente não é aceito. Né? Eu não posso ficar morando com a minha mãe pro resto da minha vida. Não posso ser o bebezão da minha mãe pro resto da minha vida. É conflituoso. Eu quero que a minha mãe morra. Eu quero que a minha mãe suma. Eu quero que ela longe. Também não posso desejar. Esse desejo é conflituoso. Oi, Juliana. Olê, se uma pessoa assim está numa fase assim sem desejo, ela está em pulsão de morte, não tem impulsão de vida? Peraí, seu microfone estava baixo. Repete para mim, por favor. Peraí, tá me ouvindo agora? Pô, Se uma pessoa assim está sem desejo, se é uma psicopatia ou tipo anestesiada, sem estar usando de remédio. Por exemplo, quando às vezes a pessoa tem um psicótico, tem que tomar aqueles, como é que é, sossega-leão. E se uma pessoa em estado sem nenhum remédio, sem nenhum uso de nenhum remédio, está assim numa fase, não é sem ânimo, não é depressiva, mas assim, sem. O que você desejar então? Te desejo felicidade, desejo uma viagem, se a pessoa não está desejando nada. Isso pode acontecer ou a pessoa está com algum distúrbio? a Juliana está perguntando se uma pessoa não deseja, né? Ela está meio anestesiada, e não está sob efeito de medicação, se isso pode acontecer, né? Ou se ela tem algum problema. Se ela não deseja, ela está apática. Algumas patologias podem causar essa apatia, né? Essa falta de desejo. Normalmente, Juliana, é impossível um ser humano não desejar. Ele não deseja, como você coloca nesse seu exemplo, se ele não deseja, tanto faz, tanto fez, né? Ele está com algum problema. Ele tem algum distúrbio, ele tem alguma patologia que está causando essa apatia nele, né? Existe a catatonia. A catatonia
Tem a esquizofrenia catatônica, né? No grau da esquizofrenia, em que a pessoa fica apática. Você pede para ela assim, levanta o braço. E ela vai ficar. Né? Há 3 horas. Enquanto você não fala para ela, abaixa o braço, ela não abaixa. Ela está no estado de catatonia. É esse estado de apatia, de não desejo. Né? Mas é um distúrbio neurológico. É uma doença, é uma patologia. Agora, se a pessoa não tem patologia, ela vai estar desejando alguma coisa sempre, mesmo que seja ruim. Entendeu? Tá com raiva, tá com raiva. Exatamente. Né? Eu desejo estar com você, mas não desejo estar com você também. Então, a pessoa sempre está desejando. Né? Qual o desejo de vocês nesse momento? Prestar atenção e absorver o conteúdo da aula. Então, sempre estamos na função de desejo. Positivo ou negativo. Olê, então tu Oi. quer dizer assim, o mínimo de, por exemplo, se a pessoa está toda desmotivada, eu estou com um paciente que assim tá aparentemente assim estável, mas assim o mínimo de desejo tem que ter, senão a pessoa nem acorda, não sai da cama, né? Senão fica aí que você está falando do estado de catatonia. Você ao se levantar da cama, qualquer ação que é feita já vai já é um desejo? Ou eu fico meio confusa com isso, que eu estava até dando uma reciclada um pouquinho, que eu falei que eu não peguei caderno, mas peguei um pouquinho. Com relação ao desejo e ao instinto, que a gente já estudou lá atrás. Então, você, ao se levantar da cama, se você é do instinto ou do desejo, você tem que desejar para ter uma atitude? Às vezes eu fico meio confusa com isso. Sim. A Juliana está perguntando se eu preciso desejar para ter atitude, para ter ação. Sim. Né? Eu não levanto por instinto, eu levanto por pulsão. Oi? Pulsão e desejo, mesma coisa. Entendeu? É que faz você motivar. É que te dá motivo, te dá energia, te dá ânimo para você fazer alguma coisa. Obviamente, esses desejos, às vezes, a gente divide eles, né? Em pulsão de vida, em pulsão de morte. Qual é a pulsão de morte? Qual é o desejo dentro da pulsão de morte? É o desejo de voltar àquele estado de inércia, aquele estado de paz antes de todas as coisas. Né? Qual a pulsão de morte do nosso curso? Formar. E estar tranquilo. E estar com a missão cumprida. Né? Depois do curso, qual é o desejo de dentro da pulsão de vida? Abrir o espaço, começar a atender. Então, sempre nós vamos ter desejo. Né? Aí, para eu levantar da cama, eu tenho que desejar. Mesmo que eu deseje. Putamente, mas eu desejo. Né? Que inferno, já tocou o despertador. Mas tem aquele desejo. Né? A pessoa que ela está totalmente desmotivada, sem desejo, ela tem problema. Ela tem algum problema, alguma patologia, algo com ela está normal. Né? Vamos lá, então. Os desejos inconscientes tendem-se a uma realização, reestabelecendo os sinais ligados às primeiras vivências de satisfação. Através do processo primário, Freud propõe explicar o funcionamento do aparelho psíquico como uma construção tópica. Né? Então, o desejo, mesmo que seja inconsciente, ele quer ter alguma satisfação. Né?
O desejo, ele vai fazer de tudo para ser realizado, mesmo que inconscientemente. Assim sendo, de acordo com o lugar que ocupa dentro do aparelho psíquico, o inconsciente só pode ter acesso à consciência por meio do sistema pré-consciente-consciente. Então, a gente tem na estrutura, vocês estão vendo aí, observando aí o iceberg, né? A gente tem aí o consciente, que é a parte superior, a parte de fora do iceberg. Depois a gente tem aquela faixa que ora está coberta, ora está descoberta, que é o pré-consciente, e a gente tem o inconsciente. Vamos falar do pré-consciente, né? Aqui diz assim, assim sendo, de acordo com o lugar que ocupa dentro do aparelho psíquico, o inconsciente só pode ter acesso à consciência por meio do pré-consciente consciente. Vamos lá, eu vou fazer 2 perguntas para vocês aí. Não precisa me responder, responda mentalmente. Nome completo do pai de vocês. Qual é o número da casa de vocês? Respondeu, né? Isso estava inconsciente até agora. O nome do pai de vocês e estavam o número da casa de vocês. Vocês não estavam lembrando disso, né? E isso estava lá embaixo. Por quê? Estava no pré-consciente. Por quê? A gente não precisa estar lembrando do número da casa toda hora, a gente não precisa estar lembrando o nome do pai toda hora. Mas é uma informação relevante na minha vida. Quando é estimulado, esse conteúdo veio para onde? Para a consciência de vocês. Então, há certas informações que estão alocadas no pré-consciente. Está inconsciente em determinados momentos, por isso que é a faixa do iceberg, que ora está embaixo e ora está em cima, né? É aquela faixa do iceberg, que ora está lá embaixo, ora está lá em cima, de acordo com a onda, de acordo com o que é provocado. Ora está inconsciente, ora está consciente. O pré-consciente tem essa flexibilidade, né? De estar uma hora lá embaixo e outra hora aqui em cima. E ali, o que tem ali? Essas informações que são importantes para mim, mas que não precisa estar todo momento na consciência. Na passagem a esse último sistema, os conteúdos Na passagem a esse último sistema, os conteúdos inconscientes são submetidos à exigência dele, de modo que qualquer conteúdo do inconsciente só pode ser conhecido se for transcrito de modo distorcido e modificado pela síntese ditada pelo pré-consciente e consciente. Por exemplo, aquela coisa que eu falei para vocês de eu não gostar do meu pai, né? Isso está lá no inconsciente. Para vir à consciência, ele tem que dar um jeito de passar pelo pré-consciente, pelas exigências, pelos mecanismos de defesa que ali estão no pré-consciente e consciência. Então, esses mecanismos, ele vai ter que driblar esse conteúdo. Então, eu sonho que o meu pai tem 1,80 m, eu sonho que eu estou brigando com um cara de 1,80 m e que eu venço essa briga, né? Ou que eu expulse essa pessoa de perto de mim. Tudo bem. O conteúdo do inconsciente disfarçou esse meu desejo que foi aceito. Eu bater no meu pai, não. Mas eu bater num outro cara, tudo bem. Então ele sai ali do inconsciente, o desejo, chega ali, o pré-consciente fala, para onde você vai? O consciente, o que você está trazendo aí?
Eu estou trazendo um cara chato, grandalhão, assim, 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 que provocou ele, e a gente vai dar porrada nele. Mas quem é esse cara? Não sei, um cara na rua aí. Um cara da rua pode. E aí passa para a consciência. Aí eles despistam e vai. E para o inconsciente está tudo bem, viu, gente? O inconsciente, ele é atemporal, ele é imoral, para ele está tudo bem. O desejo que está no inconsciente precisa ser atendido. Não importa se é disfarçado, a energia que estava lá foi empregada naquilo, no desejo? Foi satisfeito? Foi. Não importa se na consciência aquilo, aquele rapaz era uma pessoa que eu nunca vi, para a consciência. Se para o inconsciente aquele rapaz representa o meu pai, está tudo bem. O inconsciente trabalha com muitas significações, com muitas representações. Por quê? Porque ele sabe que muita coisa não pode estar clara na consciência. Então, se uma bola representa o meu pai, tá tudo bem. Eu falei para vocês do caso da caneta, do rapaz da caneta. As canetas representavam o pai no inconsciente do rapaz. Tá tudo bem. Você quebrou, destruiu a caneta? Para o pré-consciente, para o consciente, aquilo é uma caneta. Mas para o inconsciente, era o pai. E estava legal, e estava bom, e era prazeroso. E ele, paf, quebrava as canetas. O inconsciente, quebrei o papai. Estava ótimo. Para ele está tudo bem. O desejo foi realizado, foi atendido. Você queria perguntar alguma coisa, Juliana? Olê, fazer uma pergunta rapidinho, uma coisa pessoal, que você acabou de falar da pergunta, você fez a gente fazer pergunta e não responder, né? A gente responder. E aí, nessas férias aí que eu tirei, eu tava, né, fazendo o que eu falei para você, a minha anamnese pessoal lá, e aí fui rever foto, tudo, e aí vi foto dos meus animais de criação, que para mim são que assim, é como se fosse minha família. E aí, Lê, que você falou isso agora, eu lembrei que no dia eu fiquei bem tensa, porque eu não estava estressada, eu estou dando uma fase bem tranquila, e esqueci o nome de um dos meus gatinhos que faleceu. E aí, Lê, então, uma pergunta que eu quero fazer assim, o inconsciente cabe muita coisa, ou estresse, ou mesmo se eu não ter estressado, o que que pode causar isso? Uma amnésia, porque não foi uma coisa assim. Aí você fez a pergunta agora, eu até lembrei o nome completo de tia, de avó, que eu não uso sempre, que quer dizer, eu quase nunca uso. E do gato, que fez parte da minha vida há muito tempo, e aí eu fiquei meio preocupado, foi como é que eu fui esquecer o nome, aí eu até comparei, foi como se eu esquecesse o nome do meu pai, da minha mãe. E aí eu fiquei com isso na cabeça, aí eu levantei, eu ia procurar que eu tenho eu guardei de lembranças as carteirinhas do animalzinho, tudo. Eu falei, não, vou pegar. E aí me veio na cabeça do nada, porque eu fiquei meio tensa. Eu falei, nossa, será que eu tô começando a desenvolver? Sou nova ainda para ter Alzheimer, como é que fala? Vamos. Aquela outra que tá todo mundo tendo agora essa na moda. Como é que chama, Alê? Que você vai Não sei. esquecendo das coisas também. Tem o Lance, alguma coisa assim, né? Não, É, não é. agora. Mas é o seguinte, a Juliana está colocando aqui que nas férias ela estava fazendo uma autoanálise, foi rever algumas fotos, começou a ver umas fotos de uns bichinhos de criação dela e não lembrou do nome de um gatinho que fez muito tempo da vida dela. E que na hora que eu perguntei aqui, né, sobre o nome do pai, o número do sapato, veio até nome de tios, de tias dela que não tinha importância. Tanta importância assim. E do gatinho, não. Ela quer saber se isso é normal, se isso é um Alzheimer, né? Se eu esquecer. Às vezes, gente, o esquecer é tão importante quanto lembrar.
a gente acaba esquecendo 40% de tudo aquilo que a gente absorve durante o dia. Por quê? Porque é muita informação. Então, o cérebro, no seu sistema acho que é reticular, agora eu não lembro, para não falar besteira, mas o cérebro tem, acho que é reticular mesmo, o cérebro tem um sistema ali que ele prioriza, né? Ele funciona como os algoritmos do Instagram. Aquilo que é importante, aquilo que eu vou vendo mais, ele vai priorizando e colocando como prioridade. As outras coisas ele acaba deixando de lado. Reticular. Sim. Aí, então, pode ser que às vezes o excesso de informação me faça esquecer, o excesso de atividade, o excesso de pensamento me faça esquecer algo que é realmente às vezes importante para mim. Por exemplo, esqueci onde deixei a chave do carro. Agora vou sair para trabalhar, não sei onde está a chave do carro. É algo importante, mas eu tinha outras coisas na cabeça que o cérebro acabou deixando. O esquecimento, alguns tipos de esquecimento, esses lapsos, né, a gente vai ver mais na frente, que às vezes esses lapsos são intencionais, são provocados pelo seu próprio inconsciente. Eu esqueci, por exemplo, a Juliana esqueceu o nome do gato, porque era um bicho de estimação e ela gostava demais e não queria lembrar o nome dele para não reviver tudo aquilo que viveu e a dor de não tê-lo mais ali. Então, Juliana, pode ser que você esqueceu por causa disso. Entendeu? Ou você tinha muitas coisas na cabeça. Então pode ter sido do inconsciente, Alê? Esse esquecimento pode ter sido E você provocado pelo falou que inconsciente. nós vamos ter esse estudo, porque assim, agora não estou falando mais de mim, se chegar um paciente com a gente, e aí a gente vai ter ferramenta ou vai ter que encaminhar para o neurologista, como é que a gente vai saber se Lembrei também da outra doença, não é doença, esclerose múltipla, como é que a gente vai saber se a pessoa está com ou amnésia, ou que eu falei, Alzheimer, ou esclerose, ou As amnésias, elas são sempre intencionais. Se ela não vem acompanhado com alguma patologia, né, elas são do inconsciente. A pessoa que tem está com início de Alzheimer, está com início de esclerose, está com alguma patologia, ela vai apresentar outros sintomas, não só o esquecimento. Tá? Só o esquecimento encaixa nisso que eu falei para vocês. Ou é algo inconsciente, que realmente eu queria esquecer, né? Para evitar. Por que esquece? Para evitar que o ego sofra. Eu já contei para vocês a minha experiência de sair daqui e abastecer, e ter esquecido a carteira aqui, porque a gasolina estava cara, eu não queria gastar, e aí meu inconsciente falou, não gasta, não leva a carteira, deixa ela aí. Beleza, eu não levei. E eu sabia que eu tinha que sair daqui e abastecer. Não chegava em casa. Tanto que eu saí e fui pro posto. Mas lá uma parte em mim não queria. Achava desaforo, achava injusto. Né? E foi movido pelo inconsciente. Então, fica fácil, Juliana, da gente descobrir quando o paciente teve um esquecimento por causa do seu inconsciente. É o que a gente chama de lapso, que a gente vai ver mais para frente. Tá bom? Vamos lá. O inconsciente é a parte mais arcaica do aparelho psíquico. Né? É aquela parte, a gente fosse comparar com o cérebro trino, seria o cérebro reptiliano. Né? As representações contidas no inconsciente são chamadas de representações de coisa. Né? Coisa, representações do id. O id significa isto, coisa, né? Então, o que permeia no inconsciente são muitas manifestações do id. Porque o id
é a única estrutura que está só no inconsciente. O superego e o ego, eles pegam as 3 outras estruturas. Eles pegam o consciente, inconsciente e o pré-consciente. O id não. O id mora no inconsciente apenas. Essas representações são fragmentadas de reproduções antigas, de antigas percepções de todos os sentidos, dispostas como uma sucessão de inscrição, como um arquivo sensorial, um conjunto de elementos despidos de palavras, cuja inscrição foi feita numa época que não se existiam palavras, ou seja, na primeira infância, né? A gente aqui lembra muito de Laplanche. Por quê? Essas representações de desejo, sejam ele positivo ou negativo, sobre aquilo que eu quero ou aquilo que eu não quero, aquilo que eu desejo ou aquilo que eu não desejo, foram inscritas na primeira infância, nos primeiros momentos, nos primeiros anos de vida. Né? O toque, o gestual, a palavra, o carinho, né? O acolhimento, aquilo que era bom, eu fui registrando, aquilo que é bom para o bebê, quando eu era bebê, eu não falava, eu não tinha articulação ainda para falar, mas meu corpo sentia que aquilo era bom, que o leite era bom, que quando eu estava com sede de tomar água era bom. Meu corpo foi registrando essas coisas que é bom. Mesma coisa as coisas que eram ruins. Quando eu estava com calor demais, meu corpo registrou. Isso tudo foi ficando registrado no inconsciente. Isso tudo faz parte do id. Né? Então, e isso que vai construindo e modulando todo o meu inconsciente. Desde lá de trás. Desde o primeiro segundo, do primeiro momento de vida. Hoje é provado cientificamente pela neurociência, e não mais por uma teoria, que o consciente usa apenas 5% da sua capacidade do seu eu, do ego, em força e energia, né? O neocórtex, como a gente viu no cérebro trino. E é justamente a ponta do iceberg. Então, só 5% das minhas ações, né, do que eu faço é consciente. O resto é inconsciente. É movido por todo aquele conteúdo inconsciente que eu tenho. Nossa, que coisa, né? Por isso que quando a gente começa a fazer análise, a gente se sente assim, liberto. Meu Deus. Aí chega num ponto e fala assim, como eu mudei. Como eu consegui fazer tal coisa. Como eu não via isso antes. Não precisava ser assim. Porque a gente vai tirando essas coisas do inconsciente e trazendo para fora. A maneira do uso da força e da energia nesse consciente é racional, no consciente. Ou seja, as coisas têm de fazer sentido. Tem que existir certa lógica. No consciente, tudo faz sentido, tudo tem que ter lógica. Nesse sentido, é fundamental que se construa um processo linear com projetos, metas e sonhos a serem realizados. Já o inconsciente usa 95% da estrutura do que é o indivíduo. Pensamentos inconscientes são infinitamente superiores aos pensamentos conscientes. Nesse momento, lembramos da parte submersa do iceberg, a maneira do uso da força e da energia nesse inconsciente
é, em primeira instância, por associação. Ou seja, retomamos a teoria de Freud, em que ele diz que não há descontinuidade da vida mental. Mas se a gente olhar ali o iceberg, ele está dividido em consciente, pré-consciente e inconsciente. Mas não podemos esquecer que o iceberg é um bloco só. Né? Ele tem a pontinha dele, tem a pontinha que está toda para fora, tem a pontinha que fica para dentro e para fora, e tem a pontinha, a parte grande que está lá embaixo, mas ele é um bloco só. Tudo isso pertence a um único iceberg. Então, embora esteja dividido, a gente não pode esquecer que isso faz parte. Não há uma descontinuidade, não está separado. Né? Assim como a minha cabeça está na parte superior do meu corpo, o meu pé está na parte inferior, mas pertence ao mesmo corpo. Não tem uma descontinuidade disso. Então essas informações acabam trabalhando juntas, cada um na sua instância, cada um com o seu processo, cada um com a sua forma de agir, mas elas acabam ali atuando juntas. Portanto, pensamentos e sentimentos atuais estão relacionados a pensamentos e sentimentos anteriores. Lembra daquela... Foi interessante porque lembra daquele exemplo que eu dou da criança que está enfiando o dedo na tomada e a mãe vem e dá um cascudão na criança. E esses dias eu estava falando, citando esse exemplo para explicar para a mulher como funciona, né, o trauma. E ela falou assim, você acabou de falar da minha filha. Eu falei, como assim? Ela falou assim, a minha filha não passa perto de tomada, não acende luz, não coloca o carregador na tomada. A gente tem que segurar na mão dela para ela fazer isso. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque o pai dela deu uma chinelada nela quando ela era pequena, porque ela ia enfiar o dedo na tomada. Eu falei, tá vendo? Foi um exemplo que eu dei, mas veio a prática aqui, né? E aí eu falei, e ela nunca quis tratar? Ela falou, não, porque ela acha bonitinho isso nela. Até agora tá com 16 anos, tem o pai perto, a mãe perto, o irmão perto. Eu quero ver o dia que ela estiver morando sozinha. Né? Diz que no quarto dela ela pôs a Alexa, que quando veio a Alexa foi uma coisa assim maravilhosa. Alexa, acenda a luz, não precisa apertar o interruptor. Né? Então, então, a gente falando nisso aqui fala, né? Portanto, pensamentos e sentimentos atuais estão relacionados a pensamentos e sentimentos anteriores. E estão. Muitas vezes eu acho que eu estou agindo de uma forma consciente, mas existe um quê de inconsciente nessa minha ação. Porque eu estou também pautando a minha atitude consciente num momento inconsciente da minha vida. Não tomo leite, por exemplo. Ah, não quero, não tomo leite. Por quê? Ah, porque eu não tomo, não gosto do gosto. Aí você vai descobrir o sujeito lá atrás, ele engasgou com leite, quase morreu. Teve um trauma, teve que ir para o hospital, ficar entubado, e engasgou com leite. Ou tomou um leite estragado e teve um desconforto, teve um desarranjo quando era pequeno, aquilo foi desconfortável para ele, né? Mas aquilo passou desapercebido. Aí hoje ele não... Como é corriqueiro, né? Qual criança que às vezes não come as coisas estragadas, então passa mal. Né? Isso passa, na vida vai passando, a gente esquece. O inconsciente não esquece. Tá ali, tá dentro de você. As coisas não apagam dentro da gente. Quando eu esqueço, não some, não desaparece. É a mesma coisa o pendrive, né? O pendrive, se você pegar, deletar tudo ali, como é que a polícia científica acha os arquivos dentro do celular, dentro do computador, dentro de um pendrive, se foi apagado? Porque não apaga. Simplesmente o arquivo é compactado, né? Desfragmentado, ele é reduzido ao mínimo possível, que ele fica só uma marquinha ali.
no pendrive. E aí ele abre espaço, ele ocupava um espaço desse tamanho, ele foi compactado, ficou desse tamanho. Então liberou espaço. Mas ele está ali. Aí a polícia científica vem com os comandos e abre ele de novo. Então nada é apagado. Né? Mesmo o lápis, se você escreve, você apaga, ele fica uma marca. Né? Então, com a gente também é assim. Nada é apagado, vai para o inconsciente, para o pré-consciente. Foi para algum lugar ali. Mas está ali. O inconsciente faz associações o tempo todo, através de uma música que se ouve, de um cheiro que se sente, ou de alguém que se fala, né? E é interessante que Freud fala que nós gostamos de música, por quê? Não existe ninguém que não goste de música, nenhuma civilização que nunca cultuou, que nunca exerceu, que nunca teve música. Até mais as civilizações mais antigas que se tem conhecimento, tinha música. Por quê? Freud fala que é porque nós ouvíamos os gases intestinais das nossas mães, os barulhos que a barriga, o pum da nossa mãe, brum, brum, aqueles borborigmos, né? O batimento do coração da nossa mãe, tanto é que na década de 70 e 80 teve uma moda que era o quê? Colocar o som de um coração na maternidade. Tinha uma caixinha de som que ficava tum, 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 de um coração batendo muito baixinho. E a criançadinha no berçário ali ficava calmíssimo, não chorava, não gritava, nem nada. Por quê? Lembrava do coraçãozinho ali da mãe, então achava que ainda estava dentro do útero confortável. Né? Então o inconsciente está sempre fazendo associações. Ele associa o prazer de ouvir música ao prazer de estarmos dentro do útero ouvindo os barulhinhos do organismo da nossa mãe. O som. Um som agradável. Né? Ele faz a associação. Ele associa a música ao som. Assim como o inconsciente associou a caneta ao pai. Sim, a concha do mar, né, que põe aqui assim, deve fazer alguma associação. É um barulho gostoso, não é um barulho ruim. A gente nunca ouviu ninguém barulho do útero, né, nos aplicativos, para dormir, barulho de chuva, são barulhos que nos causam, que relaxam, que nos causam prazer, né, assim como a música. Então, o inconsciente, isso é uma coisa que vocês têm que gravar sempre. O inconsciente está sempre fazendo associações. Está sempre associando. O inconsciente faz associações positivas ou negativas, prazerosas ou traumáticas. Por isso, as representações inconscientes formam verdadeiros fantasmas, carregados de energia proporcionadas pelas pulsões e as representações de coisa que é id, de representações do id, operam em conjunto com a energia pulsional. Eles possuem um fácil deslocamento e livre descarga através do processo primário, passando de uma representação para outra por meio dos mecanismos de deslocamento, substituição e descentramento de importância dada a um conteúdo. Então, deslocamento é um mecanismo de defesa, né? Onde eu substituo algo. O sonho trabalha muito com deslocamento e condensação, né?
o sonho, eu desloco o meu desejo, né, de, vamos supor, de comer um bolo de cenoura com bastante coisa, mas eu não posso, porque eu sou diabético, isso não pode nem passar na minha consciência, né? O diabetes do sujeito é tão grande que só de pensar no bolo de cenoura, a glicose dele já sobe, então ele não pensa no doce, mas ele tem aquela vontade, e aí desloca, né? Faz um deslocamento, que ele está comendo uma folha de alface. O inconsciente está tudo bem. O que é aquela folha de alface inconsciente? É um bolo de cenoura. Tá top, tá legal, então coma à vontade. Né? Então, o deslocamento é isso. Então, o conteúdo inconsciente muitas vezes sai para a consciência deslocado ou condensado, que é uma abreviação, né? Condensação é abreviação, omissão ou combinação de conteúdo. O ID, elaborado após 1920, na segunda tópica freudiana do aparelho psíquico, é a instância que tem o inconsciente como seu equivalente. Então, o ID fica só no inconsciente. O ID é o núcleo original da personalidade, no qual se encontra o campo pulsional, o reservatório e a fonte da energia psíquica. Então, a libido, a energia libidinal, essa energia psíquica, vem do id, vem do inconsciente. Por quê? Porque ali está repleto de desejo. E é o desejo, é atrás desse desejo que eu vou. O que Freud nos diz? Que o ser humano nasce em busca do prazer e evitar a dor. O desejo de ser, de ter, o desejo de não ter, o desejo de não ser. Então essa energia está ali. O que eu quero e o que eu não quero. E é isso que vai direcionar a minha vida. É nisso que vai me dar energia. Então a minha energia vem de onde? Do meu inconsciente. Toda a minha energia de vida vem do meu inconsciente. Referente às pulsões, Freud, a essa altura, já diferencia pulsão de vida e pulsão de morte com a publicação de Além do Princípio do Prazer. A função do id é reduzir a tensão e aumentar o prazer e minimizar o desconforto, compreendendo estímulos somáticos que exigem do psiquismo uma satisfação imediata. Então, o id é aquilo, ele vai estar voltado no prazer e evitar a dor, né? E como que ele faz isso? Lá atrás ele aprendeu isso, né? Lá na teoria de Laplanche, o corpo físico sentiu isso, sentiu o que é bom e sentiu o que não é bom, e registrou isso psiquicamente. É por isso que fala, compreendendo o estímulo somático. O que é somático? Soma é corpo, em grego, que exigem do psiquismo uma satisfação imediata. Então, aquilo que é bom, o corpo quer mais, o psiquismo quer mais, mas ele só realiza através do quê? Através do corpo, através da soma. A cabeça quer. Quem quer o bolo de cenoura? O corpo? Não. O corpo não precisa. Porque muitas vezes o corpo está até alimentado. Você acabou de almoçar, está com a barriga cheia. Quem quer comer aquele sorvete, aquele pudim depois do almoço? Você está por aqui, já comeu que nem um padre, como dizia antigamente.
Comi que nem um padre. Mas você quer o pudim? É o corpo que quer? Não. É o psíquico. Mas o psíquico só vai ser realizado através do estímulo do corpo. Quem que vai sentir o sabor do pudim para satisfazer o psíquico? O corpo. Viu como trabalha junto? Mente e corpo trabalham junto. Então, por isso que muitas vezes o corpo adoece, não por mau funcionamento dele, adoece por causa do psíquico. E aí nós temos as doenças psicossomáticas. Atendi uma paciente hoje nova que tem a constipação paradoxal reto-anal. O que é isso? Ela não evacua porque a musculatura do reto, né, da pelvis, do perineal trava. E aí estrangula o reto, a musculatura. Falando abertamente, vou falar, o cu pisca e fica apertado e não relaxa. A musculatura do ânus fica sempre apertada. E é o quê? Medo. Medo. E começou. Ah, pode ser algo. Existem crianças que têm isso. Já começa ali, né, com a criançadinha. Vai ser desde cedo. Problemática da musculatura. A musculatura ali tem problema. Não relaxa. Os estímulos vagais, parasimpáticos, do sistema parasimpático às vezes não funciona. E aí a musculatura fica sempre presa, não relaxa. Mas já começa lá de trás. Quando começou? Há 7 anos atrás, quando a mãe morreu. Ela tinha 40 anos. Então não é algo físico. Porque não dá, isso não dá de uma hora para outra. Não é agudo assim. Né? A mãe morreu, enterrou a mãe, pronto, não evacuou mais. Aí começou a barriga crescer, aquele desconforto, aquela coisa toda. Aí os médicos vão fazer exame, faz exame daqui, faz exame dali, faz um ultrassom, vê que a musculatura está toda contraída e não relaxa. Pronto. E o que é pior, né? Aí tem a última vez que ela teve isso, ela fez o enteroclismo, que é a lavagem intestinal, joga toda aquela solução de glicerina, mas como a musculatura está assim, então quase não sai. O que fez? Colocaram fralda e deram um calmante para ela. Ela dormiu, relaxou a musculatura, aí conseguiu evacuar. Mas olha que trabalho. Então, o psíquico se alimenta, se realiza através da sensação física. Quem vai proporcionar o prazer de comer um pudim? Através do físico. É o físico que vai sentir o gosto. Mas vai satisfazer quem? O psíquico. Então, esse é o mecanismo que funciona das doenças psicossomáticas. E é inconsciente. Ela sabe de onde vem isso? Não sabia. Medo. Porque era a filha caçula, ficou mais próxima da mãe muito tempo, né? E o caçula tem muito isso, né? Uma superproteção. Então, mesmo já estando casada, mesmo já estando com filho, né? Mesmo tendo uma vida independente, a mãe estava sempre mais próxima, sempre com o olhar. Já não tinha o pai. Então, a mãe estava sempre ali por perto. A supervisão da mãe, né? A mãe
supervisão, super olhando, super protegendo, mesmo depois de cada... Agora perdi isso, e agora? Que medo, né? Como que vai ser minha vida sem? A segunda crise foi quando ela estava fazendo uma caminhada com a irmã caiu, bateu a cabeça e começou a convulsionar. E ela segurando a irmã e a irmã convulsionando porque fez um traumatismo crânioencefálico. Veio o quê? O medo de perder a irmã. Aí quando a gente foi chegando nisso, falando, né? Ela foi contando, foi falando, e eu falei para ela, isso é medo. E ela falou, não tenho medo. E aí a gente vai mostrando, a pessoa vai caindo em si, né? Meu Deus. Então é eu que estou fazendo isso comigo mesmo? É você que está fazendo isso com você mesmo. Às vezes a pessoa... Porque fala assim, não, eu achava que era isso, que era musculatura, e tô indo e fazendo fisioterapia pélvica, fazendo não sei o que, papá, que a médica mandou. Blá, blá, blá. Aí ela falou assim, a fisioterapeuta que me falou, isso pode ser emocional, viu? Aí eu resolvi, porque ela falou assim, também já fiz tudo, nada resolve. Aí eu resolvi procurar nessa área. Então, estamos começando, quarta, quinta sessão. E eu falo para vocês, né, a psicanálise é psicanálise breve. Freud curava as pessoas em 4, 5, 6 sessões. Né? Então, com um tempo muito rápido, a gente já começa a mostrar resultados para o paciente. E agora é fazer ela tirar mais coisas de dentro dela. Fazer ela trabalhar isso. Né? Fazer ela tirar, mostrar para ela que ela é capaz de viver sem a mãe. Ela já era algo que ela fazia sem. Só que a mãe estava ali, né? Tipo assim, lá em cima, olhando. Mas ela já fazia tudo isso. Agora é fazer ela entender que ela já fazia tudo isso. Mesmo com a mãe ali, as ações eram dela. Era ela que fazia, era ela que foi empática, foi ela que teve filho, foi ela que casou, foi ela que cuidava da casa dela. Agora não tem o olhar da mãe. E ela vai ser capaz, porque ela já fazia isso. Mas é desconstrução. Psicanálise é desconstruir e reconstruir. E não pode ser uma desconstrução assim, vamos implodir isso. Vamos pôr uma bomba aqui e fazer BUM! Né? É porque você falou uma coisa interessante, né? Depois que sai caçando os pedacinhos. Porque a Clarice Lispector falava uma frase que era muito interessante. É até se desfazer dos próprios defeitos é perigoso porque eu não sei qual deles que me sustenta. Então é uma análise de qual tijolo eu vou tirar primeiro para desfazer essa parede. Tem alguns que não é hora de mexer ainda. E a gente vai mexendo com calma. Então agora nós vamos falar do consciente. O mais complicadinho é o inconsciente, né? Vamos falar do consciente. Consciente, gente, né? Com ciência, com saber. Eu sei, né? Ao contrário, o inconsciente, sem ciência, sem saber, eu não sei. O consciente é a parte da mente que lida com as informações do qual o indivíduo está ciente de um dado momento. Como, por exemplo, agora. Nós estamos cientes do momento em que estamos. Estamos todos assistindo uma aula. Por exemplo, na narrativa desta redação, estou dedicando atenção para a argumentação sólida, de modo a estabelecer relações entre informações novas e as que já tinha sobre o assunto
em apreço. Porque a gente já, lá na parte daquele primeiro livrinho, a gente já deu uma pinceladinha, né? Nisso, consciente, pré-consciente. O consciente agrega as informações que se deseja de forma intencional em um dado momento. No entanto, o consciente é apenas uma pequena ponta do iceberg. Em outras palavras, é uma pequena parte da mente. Retomando a metáfora do iceberg, existem ainda partes menos expostas desse iceberg, que Freud chamou de pré-consciente e inconsciente. Por assim dizer, eles estão submersos nos eventos mentais. A parte mais profunda do iceberg é o inconsciente. E nessa parte, o processo mental ocorrem os eventos que nunca foram conscientes e que não podem ser acessados pelo consciente. É nessa parte profunda, no inconsciente, que ficam armazenadas informações excluídas do consciente, onde elas não podem ser lembradas pelo fato de terem sido reprimidas ou censuradas. Por exemplo, lembranças traumáticas, que uma vez armazenadas no inconsciente, pode influenciar indiretamente a vida mental do indivíduo, sem jamais serem lembradas novamente. Segundo Freud, uma vez que não há descontinuidade da vida mental e que, embora não se tenha clareza sobre as coisas que estão no inconsciente, os pensamentos, sentimentos que surgem aparentemente sem sentidos estão relacionados com pensamentos e sentimentos anteriores, ainda que esses elos estejam no inconsciente. Então, o consciente é isso, né? É essa parte pequena que está aqui, né? E que é uma parte pequenininha, mas é uma parte que o inconsciente deseja, o pré-consciente deseja. Vamos falar assim, é pequenininho, mas é um diamante. Porque só através da consciência é que se tem o poder de realizar os desejos. Porque é a consciência que toca a realidade. Né? É através da consciência que eu realizo os desejos. Então, ela é aquele pequenininho, é aquele diamante pequenininho. Tem muita valia. O pré-consciente está bem relacionado com lembranças e esquecimento. O pré-consciente surge como o pré-consciente surge como uma ponte importante para direcionar nossas interações mentais aos lugares necessários. Por meio disso que conseguimos fazer um resgate de dados que são necessários para realizar atividades importantes. Foi como o exercício que eu fiz com vocês logo ali no começo da aula, né? Em que eu pedi para vocês lembrarem o nome do pai, o nome do sapato, o número do sapato. Assim você pode se esquecer de uma senha, mas algo te faz lembrar dela graças a associações instintivas. Além disso, esse nível mental faz parte de uma tríade única, funcionando como uma administração da mente humana. Né? Isso eu posso esquecer, isso eu tenho que lembrar, isso precisa estar aqui, isso não precisa. Portanto, independente das ligações internas, esse nível de ajuda no processamento adequado esse nível ajuda no processamento adequado de informações pertinentes e necessárias ao nosso modo de viver. Então, o pré-consciente está mais ligado aí com essas relações entre esquecimentos e lembranças, tá? Em armazenamento de informações. As formações do inconsciente, né?
do que o inconsciente é formado. Uma das coisas que estão no inconsciente, gente, é até aqui. Estava dando aula para a turma passada. Até aqui na lousa, né? Aqui na lousa tem o modelinho do iceberg que eu desenhei, né? Aqui a gente tem o consciente, aqui o pré-consciente, aqui o inconsciente, o id, que só fica no inconsciente. A gente tem aqui o ego, né? Preste atenção aqui, ó, na largura do ego. Ele ocupa só essa faixinha estreita aqui, né? E o superego ocupa também toda essa faixa aqui, mas pega nas 3 instâncias também. Uma das formações do inconsciente está aqui, ó. Trauma, que em grego significa feridas, feridas emocionais. Então, parte do meu inconsciente é formado por traumas, por feridas emocionais. A gente acha que um trauma, gente, é uma coisa muito grande, né? Deixa eu só marcar uma coisa aqui. A gente acha que um trauma é algo muito profundo, muito grande. Foi um abuso emocional, um abuso físico, um abuso sexual, foi uma dor muito grande que me causou. Não. Pode ser coisinhas à toa. Por quê? Por exemplo, uma fala. A criança está passando assim, tropeça, cai. Ah, mas você é burro mesmo, hein? Ah, não viu aí o degrau? Para o adulto aquilo não é nada. Mas a criança, ela é literal, ela não entende metáfora. Me chamou de burro. Então eu sou burro. Eu não consigo fazer nada. Aquela frase, porque cair, gente, é constrangedor. Quem gosta de cair? Ninguém. E a criança chora muitas vezes quando ela cai, não é porque ela machuca. Na maioria das vezes a criança não machuca quando cai. Ela chora porque ela está constrangida. Alguém aqui dele já caiu depois de adulto? Terrível. Eu já caí dentro do hospital, gente. Na portaria do Hospital São Lucas. Alguém lembra aqui da portaria do hospital? Cheio, no horário de visita. Estava chovendo, eu com um sapatinho branco com a sola lisa, de branco, saí da cantina e vim correndo. Quando eu cheguei, eu pisei numa poça d'água e fiz assim, caí e fui de strike. Peguei uns 3, 4 assim, familiares que estavam na fila e foi todo mundo pro chão. Fiz um strike ali no negócio. Veio segurança, veio todo mundo, o povo me levantar e eu pedindo desculpa pro povo. Extremamente desconfortável, constrangedor. Mas todo mundo entendeu, todo mundo adulto. Eu comecei a rir. Eu acho que de nervoso. Eu mesmo comecei a rir para descontrair, para relaxar o climão. Mas é constrangedor. A criança caiu, ela se sente constrangida, não foi algo legal. Aí o adulto vem e repreende, ou ri, né? Aí o que acontece? Aquela criança, aquilo foi uma ferida para ela. Não foi uma ferida emocional. Mas ela precisa viver, ela depende daquele pai, ela depende daquela estrutura, ela depende daquela família, ela precisa seguir, ela precisa crescer. Né? Ela não teve cognição ainda para entender que aquilo foi uma brincadeira, que o pai não quis ofendê-la, o pai estava brincando.
E aí mas aquilo se transformou numa ferida emocional, se transformou num trauma. E foi para onde? Para o inconsciente. O que o ego fez? Você não pode sofrer com isso. Os mecanismos de defesa. Você não pode estar aqui no consciente, você não pode sofrer com isso, você precisa continuar vivendo. Vai lá para baixo, recalca isso. Então, uma das coisas que formam esse conteúdo do inconsciente é o trauma. Lembrando que o inconsciente ele é imoral, é ilógico, é irracional, ele é ilegal. Ele trabalha com representações. Somente pode ter acesso ao inconsciente através de sua manifestação na consciência. E quais são essa manifestação? Sintomas. Esses sintomas podem ser emocionais, podem ser sintomas físicos, né? Nesta, ele está vestido com uma roupagem imposta pela censura do pré-consciente e do consciente, né? Esse sistema pré-consciente-consciente funciona como um porteiro do conteúdo do inconsciente. Lembra que eu falei lá do rapaz? O que vocês estão trazendo aí? Estão trazendo um rapaz. Para quê? O que vocês vão fazer com ele? Nós vamos bater nele, nós vamos estourar ele na porrada. Mas quem é esse rapaz? A gente não sabe quem é, não. Então vai. Aí no sonho vai, cobre o cara de porrada. Mas no inconsciente era o pai dele. Por isso, as manifestações do conteúdo inconsciente está distorcida, modificada na consciência. Por isso que os sonhos são tão confusos. Porque os sonhos, uma das características do sonho, como a gente vai ver para frente, é a realização do desejo. Lembra que eu citei do desejo de andar, de sair com a vizinha? A vizinha estava com um vestido verde, mas não posso, ela é casada, eu sou casado, não pode sair. Não deixa isso na consciência, isso é pecado. Tira da consciência disso. Tira esse desejo daí. Esse desejo no inconsciente. O inconsciente quer que esse desejo seja realizado. O id quer sentir esse prazer. Então eles ficam arquitetando ali, né? Como que nós vamos passar na portaria do consciente, do pré-consciente, para chegar no consciente e ser realizado? Vamos disfarçar a mulher de bicicleta. Legal. Vamos lá. Aí os porteiros lá da consciência, né? Do pré-consciente, consciente. O que vocês estão trazendo aí? Vocês estão vindo lá do fundão com o quê? Com a bicicleta. O que tem nessa bicicleta? Nada. Deixa eu ver essa bicicleta. Só uma bicicleta. Vai. E aí ele anda maravilhosamente de bicicleta, né? O inconsciente se revela num ato que surpreende e ultrapassa a intenção daquele que fala, de modo que o sujeito diz mais do que pretende dizer, e ao dizer, revela a sua verdade. O Freud dizia que, brincando, se diz até as verdades. Por quê? Muitas vezes você diz coisas que estão carregadas de conteúdos inconscientes. O que realmente você queria dizer, né? Quando você chega num velório e dá parabéns para o sujeito, né? Meus parabéns. Não, desculpa, meus pêsames, é que eu estou emocionado, eu estou nervoso. De repente ele queria dar parabéns, né? Parabéns, você ficou livre dessa mala que morreu. Né? Ou parabéns, eu queria ter perdido a minha esposa, eu queria ter perdido a minha mãe, eu queria estar no seu lugar, né? Tá livre. Mas o desejo inconsciente que veio. O dizer mais produz e faz com que o inconsciente exista. E para que o ato da existência do inconsciente se efetive, é necessário a existência de um outro sujeito que o escute
e reconheça. Isso é interessante porque, né, olha a frase seguinte: esse sujeito, portanto, é o psicanalista. É nós que vamos reconhecer na fala do sujeito o conteúdo inconsciente. Muitas vezes a pessoa vai falar, né, por isso que a gente deixa a pessoa falar, ela verbaliza e a gente, opa, é aqui. Isso está recheado de desejos inconscientes, de conteúdo inconsciente. Pela fala mesmo. Não, pelo próprio conteúdo da fala. Por exemplo, essa mulher, né? Ela falando, minha mãe estava sempre presente. Minha mãe ia lá, me ajudava a estender roupa, minha mãe era minha companheira. Quando ela falou isso, minha mãe era minha companheira. Você percebeu que existia algo mais nesse companheirismo, existia uma dependência da mãe ali. Então, essa fala veio repleta de conteúdos inconscientes. Por quê? Minha mãe é companheira. O que é companheiro? É uma pessoa que acompanha. Quem acompanha uma filha? A mãe. Né? Há uma resistência nessa pessoa em crescer. Ela quer sempre ser aquela criança, sempre ser cuidada. E aí você faz essa leitura. Né? Que ela queria estar sempre sendo cuidada. A mãe morreu, quem vai cuidar de mim agora? Que medo, né, de ficar sozinho. Medo de não dar conta da vida. Quem perdeu pai e mãe aqui, já perdeu os dois, sabe exatamente do que eu estou falando. É uma sensação de órfão. Por mais que você esteja com 40, 50, 60 anos, perdeu pai, perdeu mãe, parece que você está sozinho. Né? Seu pai mora lá na China, sua mãe lá no Uzbequistão, mas eles estão aqui, presentes virtualmente. Morreu? Não está mais, acabou. Agora sou eu por mim mesmo. E ruim. Quem vai tomar conta de mim? Por isso que Freud fala que a religião é um ato de infantilização. Qualquer religião, viu, gente? É um ato de infantilização. É onde eu, criança, né? Eu, criança, tenho um ser superior tomando conta de mim. Nesse mundo perdido. Vocês olharam, nós estamos aqui nesse planetinha sozinho, viu, gente? Você já viu o tamanho do universo? Né? Vocês já pegaram ali? Eu já falei para vocês do pálido ponto azul, né? Não? Pálido ponto azul, Carl Sagan, que era um astrônomo, cientista da década de 70, ele que lançou a Voyager, a primeira Voyager. E é uma sonda que está percorrendo o espaço com um disco, né? Colocado com várias informações do sistema da Terra, né? Acho que tá até Garota de Ipanema nesse disco. Tem uma música brasileira que foi nesse disco aí. Viajando no espaço para ver se encontra vida inteligente, para ver se encontra outros planetas. E quando estava para perder o contato, tinha atingido uma distância muito grande da Terra, estava para perder o contato, né, com a Terra, e o Carl Sagan pediu para que se virasse a câmera para a Terra e tirasse uma foto. E aí tirou uma foto, até ele, com todo o conhecimento, ficou surpreso da porcaria que a gente é. Pálido ponto azul no espaço. Gente, a foto é incrível.
é um nada, naquela imensidão toda. Então a gente está sozinho aqui nesse pálido ponto azul, né? E desprotegido. No primeiro momento temos os pais e a mãe, depois o pai e a mãe morrem. Aí, então, segundo Freud, tá, gente? E Freud era religioso também. Ele colocou isso, né? Mas ele era judeu. Pode esquecer que ele era judeu. E mantinha ali o tradicionalismo da religião, mais oculto, porque ele não queria que a psicanálise fosse vista como algo pertencente à religião judaica, como a Cabala. Então ele falava que ele não acreditava em Deus, mas acreditava. Então, até ele acreditava. Então, essa sensação que tem alguém tomando conta de nós. Por isso que ele fala que as religiões é uma infantilização do homem. Você acredita que tem alguém tomando conta de mim, e eu rezo, eu peço para essa pessoa me proteger, me guiar, tomar conta dos meus passos, me ajudar. Se fizer errado, pede perdão, assim como você faz com seu pai e com sua mãe. Você pede ajuda, você pede proteção, você pede orientação. Você errou, você vai lá e pede perdão pro seu pai, pra sua mãe. Ah, mãe, desculpa, ó, pai, desculpa, eu errei. Né? Então, paremos aqui. Psicanalista. É o psicanalista que vai identificar o inconsciente do sujeito. Oi, Juliana. Tá ouvindo? Tô ouvindo? Só um comentário. Olê, nossa, que lindo isso. E aí fiquei aqui refletindo. A psicanálise tem muito a ver com filosofia também, que isso aí foi pensamento filosófico, não Em é? psicanálise, ela é pautada, o Freud tinha muito conhecimento de Schopenhauer e trazia muita Hum, filosofia junto. Né? No meu trabalho de mestrado tem uma parte, a primeira parte fala a relação entre a psicanálise e filosofia. Se estiver pronto, eu mando para vocês lerem. legal. Então é isso. Depois eu estou à disposição de vocês. Até semana que vem. Semana que vem vai ser gravada, né? Que você falou.